Agora vamos ver como é que nós podemos fazer o crack deste hash usando uma ferramenta conhecida por muitos pentesters, que é o Hashcat. Tem duas ferramentas, nós vamos abordar agora a Hashcat e depois nós vamos ver o John the Ripper. Vamos fazer a instalação do Hashcat, porque não está instalado por padrão no Kali. Então vamos usar o comando sudo apt install hashcat. Então vamos autenticar. Ok, vai levar algum tempinho para instalar. E assim que terminar a instalação, vamos dar continuidade. Com a instalação concluída do Hashcat, vamos ver aqui que o Hashcat está instalado. Mas existe um pormenor. Para nós podermos usar o Hashcat, vamos só chamar o help Hashcat. Conseguem ver que temos aqui várias informações que somos impressos na tela. O que ele nos diz aqui? Para usarmos o Hashcat, temos que especificar o hash value, o dictionary, certo? E aqui também ele nos fala sobre HCC pack file, como também temos que indicar o módulo. Conseguem ver aqui hash type. Qual é o tipo de hash que nós queremos fazer o crack? Qual é a vantagem de nós imprimir e colocarmos isso? Se, por exemplo, forem a seguir exatamente o que está aqui, ele vai procurar detectar o módulo automaticamente. Mas isso vai levar muito tempo e muitas das vezes pode não resultar. Então, para que o crack do hash seja eficiente, nós vamos apontar ou dizer qual é o módulo que nós queremos referenciar. Conseguem ver que aqui ele diz M, certo? Que é o hash type. E aqui ele diz, por exemplo, aqui temos 1000. Então, o grande desafio para usar o hashcat é sempre conseguir identificar qual é o tipo de hash que tens para poderes fazer o que a quebra. Então, muitas das vezes as pessoas levam muito tempo para poderem craquear usando o hashcat porque não estão a conseguir identificar o módulo. Então, acaba usando outras ferramentas que também levam tempo para identificar o módulo. Conseguem ver aqui onde eu parei? Temos aqui alguns módulos. Por exemplo, temos esse módulo 13100. Ele diz para Kerberos versão 5 e Type 23, TGS Rep. Então, tem vários módulos. Para vocês, ou mesmo para mim, não é fácil chegar aqui, começar a ler e identificar qual é o hash que eu tenho que usar. Se formos a ver aqui, onde nós estamos no Kerberos, temos esse 3100, 13.100, temos esse 18.200, temos outros etc, etc. Mas cada um desses módulos, eles são compatíveis para hash diferentes. Se usares o módulo errado, não vai craquear a password. Ele vai dizer que o módulo usado não é compatível com o hash. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a leitura do nosso hash. Conseguem ver esta informação que está aqui? Onde temos o Kerberos, Kerberos 5, Rep, vimos isso. Aqui temos 23. Vamos copiar esta informação, certo? Vamos para o site oficial do Hashcat. Então, no site oficial do Hashcat, temos aqui o wiki. No wiki temos aqui example hashes. Então, vocês conseguem ver agora que temos aqui exemplo de hashes e temos aqui o hash mode. Qual é o módulo ou mode que nós podemos usar? Então, o que nós fazemos aqui? Como nós conseguimos levar uma parte do hash, vamos pesquisar aqui dentro, certo? E logo encontramos o módulo compatível. Conseguem ver que ela aqui tem as iniciais? Conseguem ver? Isto é para dizer o quê? É para dizer que quando vocês estiverem a trabalhar com este hash, vocês sempre vão usar o mesmo módulo. Não importa o que tenha aqui à frente, porque isto vai variar sempre. Aqui vai variar por causa do user, aqui vai variar por causa do domínio.
E essas informações aqui também vão variar. Então, o que nós estamos a dizer? Conseguimos identificar exatamente qual é o módulo que nós temos que usar. Se não conseguir identificar o módulo, não vais conseguir trabalhar com eficiência com o Hashcat. Então, o módulo que nós temos que usar é o 18.200. Então, este é o módulo que nós vamos usar para podermos craquear esta password. Eu quero recomendar uma coisa. Não é aconselhável, certo? Fazer crack de hashes ou de passwords usando máquinas virtuais ou ambientes virtuais. Por quê? Por causa da limitação de recursos. Sabemos que para podermos fazer cracks de passwords ou quebrar senhas, nós temos que ter uma boa potência de ah, placa gráfica. Eu tenho uma placa gráfica razoável, eu consigo fazer cracks de passwords. Algumas vezes, algumas pessoas já perguntaram quanto tempo levou para fazer o crack de uma password que ele também tentou fazer o crack. Alguns levaram 1 hora, 2 horas. O mesmo hash consegui fazer o crack em 30 minutos, 15 minutos. Então, é necessário investir numa boa máquina quando vamos trabalhar com pen test, uma máquina que tenha uma boa capacidade de GPU, certo? Que isso, a gráfica ajuda, ou os aplicativos, as ferramentas de cracks de password, eles usam placas gráficas para poder fazer o crack do hash. Então, é importante, quando vocês estiverem a fazer o crack do hash, usarem o vosso sistema operativo base. Isto é, o sistema que vocês estão a correr na máquina. Não usar sistemas virtuais ou máquinas virtuais. Então, pode ser Windows, pode ser Linux, pode ser Mac, não tem nenhum problema, desde que usem o sistema da máquina física, porque aí vocês vão ter uma melhor performance e ele vai usar por completo os recursos da placa gráfica. Agora conseguimos identificar o módulo, vamos partir para o crack e vamos craquear esta password. Então, o que nós vamos dizer? Vamos chamar o hashcat, certo? Hashcat. Vamos usar o mode 18.200, que é este mode que está aqui, nós encontramos, certo? E vamos indicar o file, que é o hashfrank, certo? Hashfrank. E vamos indicar o quê? Vamos indicar o diretório onde está a nossa word list. Uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente sempre é, se vocês não forem indicar uma word list, ele vai tentar o quê? Um ataque de força bruta, onde vai tentar várias combinações de chaves ou de passwords até concluir a sua combinação. Esse processo é muito demorado, principalmente quando não tens muitos recursos de hardware ou não tens supercomputadores para quebrar essas senhas. Então, por isso que nós usamos word lists que nos permitem fazer o que? Acelerar o processo de crack. Mas lembrem-se, se a password não constar na word list que você usou, nunca será possível encontrar a password. Por que na verdade os aplicativos de crack fazem? Eles comparam aquele hash que foi gerado com um hash que ele gera para ver se são compatíveis e nos revela a password em clear test. Clear test estamos a dizer o que? Em texto puro, não encriptado. Então, onde é que se encontra a nossa word list? Está no diretório o desktop, tools, word list, certo? E, ok, não vamos usar tools. Está no user, share, word list, Rockio. Então, esta é a word list que nós vamos usar. Nós simplesmente usamos o checklist para fazermos o brute force attack do Kerberos. Então, vamos usar o Rockio para podermos encontrar a password do Frank. O Rockio sempre vai ser a vossa primeira opção. Se não der certo, aí vocês podem usar outras word lists. Eu vou usar a opção force. Por que eu estou a usar a opção force? Porque o hashcat ele vai dar um erro, certo? Quando vocês executam ele no ambiente virtual. Então, se vocês estiverem a executar ele no ambiente físico, não é necessário usar o comando
force. Então vamos clicar Enter. Lembrem-se, o mesmo ataque que nós estamos a executar, para vocês pode levar 10, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora. Então, isso vai depender, como eu disse, da placa gráfica e vocês têm o recurso que vocês deram ao vosso sistema, a capacidade da vossa máquina para ele poder trabalhar com o crack. Então, vamos esperar por algum tempinho e ele vai o que nos exibir o output. E logo tivemos aqui a nossa password. Então, quando ele inicializou a execução, certo? Ele mostrou-nos o primeiro output e logo no final ele nos deu a password. E aqui ele também nos diz o tempo que ele levou para fazer o crack. Inicializou à meia-noite e 10 e terminou à meia-noite e 12. Isto é, levou aproximadamente 2 minutos para finalizar o crack. O crack foi eficiente porque nós definimos qual é o módulo, certo? Ou o mod, então ele focou-se neste mod que nós definimos e também ele foi olhar para a word list. Então, se uma word list não vos trouxer resultado, vocês podem tentar várias e várias e várias word lists até conseguirem ter o resultado ou conseguirem fazer o crack da password. Existem várias técnicas que são usadas para fazer crack password. Nós não estaremos a abordar muitas dessas, mas o foco sempre é entendermos qual é o tipo de hash que nós temos, identificar o hash e usarmos uma ferramenta eficiente para podermos fazer o crack.